Bem, a história da intervenção do programa UEPAN, um programa financiado pela União Europeia, na área muito específica da comunicação social, dos média, data de 2011, altura em que se decidiu auscultar os principais intervenientes no universo da comunicação social, dos média, do jornalismo. Houve encontros, houve ateliês e, feito o primeiro levantamento da situação, então estavam criadas as premissas para se avançar para o aprofundamento do conhecimento, para melhor sabermos o que fazer, como fazer, que tipo de ajuda devia ser dada, mas, sobretudo, ter o pulsar da comunicação social guineense, dos seus dirigentes, dos seus jornalistas, dos seus técnicos. Mais, saber também o que é que a opinião pública pensava, que ideias tinha sobre a sua comunicação social, portanto, a comunicação social guineense. Avançou-se com um estudo sobre os média na Guiné-Bissau, um estudo que viajou no tempo, recuando o suficiente para encontrarmos as etapas da partida, como se começou, de que forma e como é que se geriu toda uma situação que, numa certa altura, era, podemos dizer, quase que bicéfala. Havia uma realidade na parte colonial onde estava montado o sistema, o aparelho administrativo que representava o colonialismo português e, por outro lado, passado algum tempo, com o surgimento de ideias nacionalistas, o pan-africanismo que invadia o continente africano, passou a haver uma outra situação. Portanto, dois lados da história. O estudo não podia ficar alheio a esta situação e nós entramos exatamente por aí. Na parte histórica, na parte da contextualização, foi o que nós fizemos. A partir daí encontramos os marcos todos, as diferentes etapas identificadas, o papel, por exemplo, da imprensa nacional de Bolama em todo este processo, o aparecimento dos primeiros tipógrafos e de alguns agentes que interviam na comunicação social, na feitura, na produção do jornalismo. De maneira que esse foi o trabalho que fizemos, com vários tipos de formulários, de inquéritos. Nós ouvimos todos os intervenientes neste processo, todos, sem qualquer exceção, antigos jornalistas séniores, mais novos, antigos diretores, atuais, editores, diretores gerais, antigos ministros. Portanto, quer dizer, nós tentamos ser o mais abrangente possível. E feito esse estudo, ficamos a conhecer melhor a comunicação social guineense, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, se quisermos. Há bastantes elementos nessa área, mas, sobretudo, identificamos os pontos de estrangulamento. Identificamos as necessidades, mas não ficamos só pela identificação. Avançamos um pouco mais e tentamos ordenar um conjunto de ideias do que é que se podia fazer e como fazer. Aí, nas vertentes todas, inclusive, portanto, aquilo que era a área da própria comunicação social em si, as suas responsabilidades, mas também da parte dos parceiros da Guiné-Bissau, da parte das instituições ligadas à comunicação social, desde a Informurac, do Conselho Nacional de Comunicação Social, das associações, dos sindicatos. Tudo isto foi, portanto, inventariado e nós avançamos com ideias. É a partir daí que, então, nós desenvolvemos uma atividade sinceramente abrangente, com uma profundidade necessária, mas sempre em parceria com os órgãos de comunicação social e os seus principais atores. Demos formação na área técnico-jornalística sobre os géneros, mas não descuramos com outros aspectos importantes, que têm a ver, por exemplo, com a questão da lei, as leis que regem a comunicação social. Não descortinamos questões ligadas com o próprio métier, mas em relação vis-à-vis, por exemplo, eleições, a questão da democracia, a questão da cidadania, as possibilidades da própria comunicação social desenvolver outras parcerias.
Então não foi em vão, porque nós conseguimos depois continuar a dar muitas formações, fizemos outros microestudos, por exemplo, foi elaborado um plano estratégico para as rádios e televisões comunitárias, desenvolvemos um programa de formação para as rádios e televisões comunitárias de quase um ano, com uma parte teórica em ateliês tipo seminário, mas uma parte on-job, onde os formadores, 2 formadores nacionais, se deslocavam periodicamente a essas estações, nos diversos pontos do país, dando formação, mas a partir daquilo que eram os problemas próprios, específicos de cada órgão, também em função da questão de quem eram os outros intervenientes na área comunitária. Portanto, houve essa aproximação que foi um elemento importante na formação das rádios e televisões comunitárias. Em relação aos outros órgãos, independentemente das tipologias, nós também fizemos o mesmo, uma parte técnica ou jornalística, uma parte ligada às leis, e tudo isto ajudou, de facto, a que se desse um contributo, como deve ser, do nosso ponto de vista, porquanto tínhamos o beneplácito dos nossos parceiros, e eles acompanhavam não só todo este processo do estudo, das investigações, dos programas elaborados, e com esse beneplácito, com a luz verde dos nossos parceiros, então continuamos o processo de formação, de reciclagem, de capacitação. Fizemos várias atividades, trouxemos formadores, por exemplo, da Senjor, que é um dos maiores centros de formação de jornalistas que existe na Europa, que vieram dar formação sur place aos nossos jornalistas na área da televisão, na área da rádio, na área da imprensa escrita e mais, inclusive na área das políticas editoriais, dos conteúdos, definição da relação dos órgãos de comunicação social com o poder e a relação com o próprio quadro jurídico. Bom, isso foi bom porque permitiu uma ampla discussão que nos ajudou a estabelecer outras situações, outros cadernos para avançarmos com a nossa parceria. Fizemos um ateliê para a elevação do nível cultural dos jornalistas, porquanto é uma provisão que exige um conhecimento vasto, amplo e cada vez mais aprofundado. Trouxemos aqui formadores nacionais, séniores, que falaram de economia, falaram da saúde, falaram de educação, falaram da justiça, da política de comunicação social, enfim, quer dizer, nós conseguimos tocar as questões básicas, aquilo que são os alicerces da sociedade e os pontos que nós, periodicamente e por mor de trato, somos obrigados a abordar nas antenas e nas páginas da comunicação social. Isso foi muito bom, na medida em que, a partir daí, nós conseguimos juntar os jornalistas numa primeira conferência que foi dado o nome Hora de Papier Bardari, onde os jornalistas analisaram os problemas que existiam, o que já tinha sido feito e o que devia ser feito para melhorar a situação. É assim que hoje nós temos um caderno, uma fotografia exata também, que é uma contribuição única e exclusiva da classe jornalística e técnica da comunicação social, onde se apontam responsabilidades, os caminhos a seguir, questões de ética, de deontologia, questões de falta de material, pontos de estrangulamento e ausência de uma gestão e uma administração correta. Então, nas formações incidimos nesses aspectos, tentamos fazer uma superação de acordo com a realidade auscultada, verificada, e conseguimos, sinceramente, fazer com que terminássemos todo este período, um ciclo de 5 anos, com formações muito concretas na área, por exemplo, da disseminação das leis. Foi feito um guia prático com o apoio de uma jurista, uma consultora com muita experiência na área, e esse elemento, esse caderno, que é uma ferramenta de trabalho, está à disposição dos jornalistas, das redações, para saberem exatamente como lidar com as leis.